Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, nós vamos completar nesse culto a campanha que está sendo feita ao longo da semana, que é sequencial lá à Semana Santa da Ressurreição. É a semana da quarta dimensão que completaremos agora. Pela manhã já tivemos o primeiro culto profético, mas agora é a mensagem final, principal desta campanha, o que é viver ressurreto, que é traduzido como viver na quarta dimensão. Então o texto que foi utilizado ao longo das leituras foi Efésios 2:6, é onde vamos ler novamente, para ler a parte final hoje. Então, se você trouxe as escrituras, você poderá então abrir lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde foi sempre lido a parte básica da campanha. Veja lá em Efésios 2:6, diz o seguinte, aqui nessa tradução Jerusalém: e Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus, e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então esse é o texto básico que foi lido desde segunda-feira, que Deus nos vê já ressurretos. Então a complementação final agora é a leitura final, que já foi feita uma parte pela manhã, agora a parte conclusiva. Romanos capítulo 8, verso 1, que é a tradução que vamos utilizar, a Bíblia Jerusalém. Você vai notar que algumas Bíblias faltam alguns termos nesse versículo. Se faltar, você pode ver que a sua Bíblia ela teve alguma deturpação na tradução. Mas as Bíblias que vêm lá do grego a Jerusalém, da tradução do latim, elas conservam lá o original. Mas algumas já têm uma interferência para as pessoas não viverem ressurreto. Então veja bem lá em Romanos 8:1. Portanto, ou assim é, agora, nenhuma condenação existe ou há para os que estão contidos ou estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o homem adâmico caído, em outras Bíblias, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas Bíblias não têm mais essa parte, mas nas Bíblias mais antigas elas declaram que tem que ter Jesus e não andar mais na raça adâmica, mas andar no Espírito, aí não há mais condenação. Então essa é a parte final. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então para quem não acompanhou alguns dias da semana, a campanha intitula-se Viver na Quarta Dimensão. Por que quarta dimensão? Porque nós vivemos no mundo natural. Você pode ver que nós estamos dentro do mundo em que você pode medir comprimento, largura, altura, fazer volumes, fazer medidas que compõem as três dimensões naturais. Mas existe a outra dimensão, que é a quarta, a espiritual. Como Paulo escreveu, quem anda no Espírito discerne tudo, mas de ninguém é discernido, ele consegue ver além. Isto é viver ressurreto. Então viver ressurreto nada mais é do que viver na quarta dimensão. E Jesus então, quando ele morreu, ele matou todos nós que crê. E mais também, ao ressuscitar, ele ressuscitou todos também. Então veja bem, Romanos 6:6. Quem crê nele, morreu com ele, o homem adâmico. Quem crê nele, também ressuscitou com ele. Por isso que nós lemos lá em Efésios: Deus ressuscitou todos nós juntamente com ele, e já estamos assentados nas regiões celestes.
Mas por que que as pessoas estão crendo em Deus, vão nas igrejas e não conseguem viver ressurretos? Por que as pessoas estão crendo, mas ainda vivem como fosse no mundo, ainda correndo atrás do dinheiro, das bênçãos da vida, dos prazeres da carne? Se crê em Deus, por que ainda não vivem ressurreto e ainda o homem adâmico está mandando? Porque a Bíblia declara que quem é cristão já tem que viver ressurreto, porque viver ressurreto é viver do alto a baixo, é ver o problema diferente, é a maneira de enfrentar as questões de outra maneira, é pensar nas coisas eternas, é preparar para a volta de Jesus. E uma das condições de Jesus voltar é a igreja estar ressurreta. A ressurreição ela é gradual, a maneira de ver as coisas mudam, de pensar, até termos o corpo incorruptível. E foi lido lá em Colossenses, quando Jesus manifestar, quem já vive ressurreto, manifestará com ele em glória. Então, se a pessoa estiver aqui na terra, fala que crê, mas ele está vivendo naturalmente, ele não vai ser transformado, arrebatado, porque Jesus volta se a igreja estiver vivendo princípios da ressurreição, a maneira de ver os problemas diferentes, de falar, de atuar, de pensar nas coisas eternas, mesmo estando aqui na terra. É a visão de ressurreto. Por isso que está aqui em Romanos: quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no espírito, quer dizer, ressurreto, não há mais condenação. Mas o que ocorre então? Que as pessoas estão tendo fé, crê, mas não estão vivendo ressurreto. Então foi explicado pela manhã o princípio profético que ocorre ao longo da história da humanidade. Ao longo da queda do ser humano, Deus providenciou salvação. Mas veja bem, como que Deus deu salvação e abençoou as pessoas? Como que Deus deu vitória ao ser humano? Sempre Deus procurou na terra, após a queda, pessoas que queriam a Ele, ou clamavam a Ele, ou se voltavam para Ele. Então veja bem o exemplo de Noé. Quando Deus fala em Gênesis: arrependo de ter criado o ser humano, Deus queria dar cabo à humanidade, destruir para sempre, não ter mais raça humana. Mas Ele olha para a terra e vê Noé. O mundo estava corrupto, carnalidade, bacanal, opressão, perturbação, promiscuidade, de todo jeito. Mas Ele olha e vê Noé, um único homem que fala: ó Deus do céu, eu te amo, quero estar contigo, quero lhe servir, quero agradar, não quero participar como o mundo aqui faz. Então Deus fala com Noé e com a família dele, 8 pessoas, aí faz a arca e dá uma chance para a humanidade. Então toda pessoa ao longo da história, Deus procura os remanescentes. Então o sinônimo da Bíblia de ressurreto, de espiritual, quarta dimensão, sempre é o mesmo: é os remanescentes, é aqueles que se voltam exclusivamente para Deus ao longo da história, é os que vão sempre viver ressurreto. Porque a pessoa pode estar crendo em Deus, mas se o coração dele estiver dividido, ele pode estar crendo, ele não vive ressurreto. Daí que o inimigo aproveita e contamina as pregações. Várias maneiras de pregar o evangelho. Prega por comércio, por contenda, por legalismo, o inimigo vai entrando. Mas por que isso ocorre? Porque na realidade as pessoas começam a ouvir pregações: vem aqui, vira empresário. Não, você faz essa campanha, vai ficar liberto. Você faz essa campanha, vai ter dinheiro, vai ter casamento, vai melhorar de vida. Sempre o evangelho é pregado, mas não com objetivo total a Deus. Sempre tem algo que ainda está à parte, um objetivo de dinheiro, de casamento, de riqueza, de libertação, de refrigério. Aí então que o inimigo aproveita para contaminar. Você pode ver todo tipo de evangelho que existe, de comércio, de contenda, de fingimento, de vanglória, de competição. E o segundo Cristo, Filipenses 1,15. Todos vão falar de Deus, do evangelho,
mas não andam segundo o Espírito, andam ainda segundo o homem adâmico. Por isso que muitas vezes tira da Bíblia essa parte. Quem tem Jesus, mas não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito ressurreto, não há mais condenação. A pessoa pode falar que está crendo em Deus, mas o coração dele está pensando só em dinheiro, se vai virar empresário, se vai ter riqueza, se vai melhorar de vida. E Deus não divide a glória dele. O coração da pessoa é para Deus e pronto. Então, ao longo da história, Deus procura fiéis. Por isso que lá em Noé, Deus vê Noé, o coração dele exclusivo para Deus. E olha que ele tinha tudo lá para prazer e tudo que tinha naquela época, mas ele prefere só crer em Deus, mais nada. E ele passa a ser causa de salvação. Ao longo de toda a história, Deus procura os seus fiéis, são os chamados remanescentes. Então assim a igreja que vai tornando gloriosa. Deus olha e vê, esse servo quer viver ressurreto, este servo está pensando no coração do Pai, ou ele está pensando nas coisas da terra ainda, ele está vendo a palavra como Jesus vê, ou ele só está crendo em Deus para ter a solução dos problemas. Aí a pessoa ressurreta, o Espírito Santo vai mudando ele vai vendo as coisas diferentes, muda o pensamento, busca as coisas eternas, enfrenta os problemas não ao nível do problema, e vai virando a igreja ressurreta até Jesus voltar. Isso se chama quarta dimensão, viver ressurreto. Então muitas vezes a pessoa não está vivendo ressurreto porque o coração dele está duvidoso, ou está dividido em outros pensamentos, está concentrado em outros pedidos. Se você não concentrar o seu coração totalmente em prioridade a Deus, você não vive ressurreto. Você vai crer, mas a raça adâmica ainda vai influenciar, e a raça adâmica tende ao amor ao dinheiro, prazeres, coisas da vida, pensar nas coisas que são supérfluas, pensar que aqui é tudo. Mas quem tem Jesus e já praticou a morte adâmica e vive ressurreto, vai andar no Espírito, vai estar na terra abençoado, mais voltado para Deus, e quando ele voltar, manifestaremos com ele em glória. Mas como que fica a vida familiar, conjugal, emprego, trabalho? Você vive normalmente, só que a visão vai mudando, só que os pensamentos não serão mais adâmicos, só que os pensamentos não serão mais mundanos. Por isso que nós falamos, creio que foi lá na quarta-feira, Deus olha 3 tipos de pessoa na terra: o ser humano natural, que só vê as dimensões natural, largura, altura, profundidade na terra; o menino na fé, aquele que crê, mas ainda a raça adâmica tenta dominá-lo; e o homem espiritual, que vive ressurreto. Então muitas vezes a pessoa pensa, mas eu creio na palavra de Deus, mas eu creio em Jesus, mas ainda ele tem tendências da raça adâmica. Aí ele começa a ter ainda uma visão deturpada, valorizando coisas que quem é espiritual não vai valorizar igual. Por isso que lá na igreja apostólica os valores vão mudando, a maneira de ver dinheiro, a maneira de ver os bens da vida, vai virando outros pensamentos, vai sendo uma visão diferente, e visão de ressurreto. E aí Jesus vai buscar a igreja ressurreta, é chamado os remanescentes, os que estarão transformados na volta dele. Isto é a quarta dimensão. Mas enquanto estiver na terra, você vai ver o invisível, você vai discernir as coisas, vai estar em outro nível, vai enfrentar os problemas não ao nível do problema. A sua maneira de falar será diferente. Isso se orar e viver ressurreto. Então isso é o resumo do que tem sido pregado ao longo da semana. Só torna ressurreto se você falar: ó Deus, eu quero realmente ter meu coração exclusivo para Jesus, para Deus. Senhor, não importa outras coisas, mesmo que tenha família, emprego, trabalho, o que seja, sempre fale: ó Deus, quero voltar exclusivamente para Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aí começa o Espírito Santo a operar a mudança,
a operação de Deus. Mas se você crê, mas lá no seu coração Deus percebe que há outros objetivos, o inimigo pode te enganar, pode contaminar o evangelho. Por isso que tem vários tipos de pregação. Contaminou o trigo, porque aonde não concentra só em Deus e tem outros objetivos, o inimigo entra. Pode ver, evangelho do comércio. Por que você acha que pregam para dar sacrifício? Porque o objetivo não é as pessoas terem a bênção, é o dinheiro entrar nas igrejas e virar empresa, é comprar bens da vida na terra e virar potência política. Outros objetivos usando o evangelho, aí o inimigo contamina. Mas se pregasse, amamos só a Deus, Ele é o objetivo final e não tem outro, não viveria um evangelho contaminado, sempre o evangelho segundo Cristo. Então a contaminação é porque sai do objetivo. Se você todo dia concentrar que o seu desejo é Deus e só Ele é a prioridade e outras coisas secundárias, ou nem quer elas, mas satisfazer a Deus todo dia, as demais coisas é acrescentada e você vive ressurreto. Até a maneira de você ver vida amorosa vai mudar, a maneira de ver o dinheiro vai mudar, a maneira de ver os bens materiais, a maneira até de enfrentar a doença, enfrentar a morte, a maneira de enfrentar as coisas vai mudando. Você vai vendo a visão de ressurreto, muda, é espiritual, discerne tudo e de ninguém é discernido. Então a igreja tem que viver espiritual. Mas veja que houve até uma mudança nesse versículo. Várias Bíblias ao longo da história, Romanos 8:1 foi modificado. O inimigo influenciou muitos escritores, muitos tradutores, para tirar essa parte. Só está lá, quem tem Jesus não há mais condenação. Veja aí a sua Bíblia, se está escrito completo: quem tem Jesus e não anda mais na carne, na raça adâmica, mas no Espírito, não há mais condenação. A sua está assim? Qual que não está? A sua não está assim? Veja quantas Bíblias foi modificada. E por que algumas ainda mantêm? As mais antigas. Porque o inimigo faz de tudo para deturpar, para tirar. Porque o inimigo sabe que quem anda ressurreto é a maneira da volta de Cristo. O inimigo sabe da palavra, ele conhece a Bíblia. E para Jesus voltar, a igreja tem que estar ressurreta. Colossenses foi lido. Quando ele manifestar, a igreja tem que estar ressurreta, manifestaremos com ele em glória. Então o inimigo vai falar de tudo. Não deixa a igreja viver ressurreta. Deixa a igreja viver outros evangelhos, de contaminação, de comércio, fingimento, de vanglória, de festa, de eventos. Mas não deixa a igreja viver ressurreta, porque senão Jesus pode voltar e arrebatar a igreja, aí acaba o fim, o Satanás é condenado. Então ele faz de tudo para ter tempo, para levar mais pessoas para o inferno. Essa é a grande batalha que ocorre no mundo espiritual. Mas Deus sempre tem o remanescente. Por mais que o inimigo tenta deturpar, atrasar, mas ao longo da história Deus sempre olhou para a terra, Salmo 101, e procura fiéis. Você pode notar, desde o Éden até a queda, Deus já vai falando que Ele vai dar a salvação. Chega em Noé, quase acaba toda a humanidade, mas Deus olha, vê Noé, um único na terra, que estava adorando ao Deus eterno. E assim vai dando sequência à palavra. Chega em Enoque, que foi até trasladado vivo, porque alcançou o testemunho que agrada a Deus. Vai chegando em Abraão, que torna um homem de fé, que crê. E assim Deus vai fazendo a sua geração, dos que vão crendo nele, homens segundo o coração de Deus, para o plano dele cumprindo. Então é chamado os remanescentes ao longo da história, aqueles que focam o coração de Deus. Esses vão viver ressurreto. Então como está o seu coração? Há ainda pendência para algum lado? Você crê em Deus, mas lá no íntimo do seu espírito você tem ainda outros objetivos na sua lista, em prioridade. Não, eu tenho Deus, mas eu quero um casamento rápido. Não, eu quero dinheiro. Não, eu quero ainda ter o carro do ano. Não, eu quero ainda viajar muito.
e vai tendo aqueles outros objetivos, e luta por eles, fica doido por eles, chora por eles, desespera por eles. Isto então vai te levar a ser contaminado. Mas se todo dia você falar: ó Deus, minha vida na terra é o teu coração, e pronto, é te servir, é a prioridade a Deus, é a vontade do Pai, é a prioridade, não há outras prioridades. Mesmo que tenha emprego, família ou o que seja, mas você vai notando que ao andar no Espírito, os valores mudam, a tal ponto que você vai focando o coração de Deus, vai viver ressurreto, de tal maneira que você torna espiritual. Porque muitas coisas na Bíblia, se a pessoa não tornar espiritual, ele acha que Paulo ficou doido, ou que não está encaixado, ou que não está adequado à palavra. Mas é por causa do nível espiritual. Por exemplo, a pessoa chega em certo nível espiritual que até a maneira de ver o casamento muda. Porque o apóstolo Paulo escreveu, segundo Coríntios 9, 22, ele declara: vai chegar o momento que quem está casado é como nem fosse, porque o tempo é tão próximo que vai viver como nem fosse casado, para a guarda e a volta de Cristo. Vai falar isso para um homem natural? Está contra o casamento? Não. Vai falar para um cristão carnal: mas o melhor é o sexo, é a intimidade, vai tirar isso também? A pessoa vai relutar. Mas isso é devido ao nível espiritual. Na medida que vive ressurreto, os níveis vão mudando, a maneira de enxergar as coisas, de falar, de proceder, vai mudando, vai tornando espiritual, vai vivendo ressurreto. Até a maneira de ver o dinheiro. Veja como ocorreu com Barnabé. Barnabé é um homem riquíssimo, mas ele torna espiritual. Ele chega para os apóstolos e fala: apóstolos, eu vendi tudo que eu tinha, todas as fazendas, e deposito aqui para repartir entre todos os pobres. Veja bem que tem igreja que pega isso: não, você tem que dar sacrifício, vende a sua casa, dá para a igreja. Só que aí é teoria da prosperidade. Mas ninguém pediu nada para Barnabé a riqueza, nem fez pedido de oferta, nem de sacrifício. Ele mesmo já mudou os valores do dinheiro, porque ele chegou no nível espiritual que ele falou: o que eu vou levar para o céu? Vou levar dinheiro, riqueza, terra? Não, vou ganhar a alma. Vou passar o tempo que Deus dá para expandir o reino do céu. Vou ficar em fazenda que nada, vou vender tudo e vou dar para todos os que estão necessitados. E ele vende toda a sua herdade, Barnabé, e passa a ser cooperador de Paulo. A mudança foi radical. Uma igreja que vivia ressurreta. Para hoje o nível ainda não está assim, mas se você viver ressurreto, você vai ser arrebatado, vai ser transformado. Então muitas vezes Jesus ainda não pode voltar, porque o nível ainda está carnal, menino na fé, ou muitos estão ainda até vivendo natural. Mas quem anda na quarta dimensão vê do alto a baixo, vê em outro nível. Então você pode ter certeza que os tempos que vão passando agora vai polarizar a igreja. Quem está sujo vai sujar mais, e quem está limpo vai limpar mais. É uma profecia de Apocalipse, é para a igreja. O povo de Deus ou vai cair na sujeira mais ainda do mundo e do pecado, da contaminação, ou vai se purificar mais ainda, não de legalismo ou doutrina humana, mas da mente Cristo, do caráter, da identidade, de viver ressurreto. Ou você acha que você vai levar o dinheiro no banco para o arrebatamento? Você acha que você vai levar o casamento para o céu? Lá nem no céu tem casamento, nem filho, nem esposa, nem esposo. É como anjo de Deus, é outro nível. Aqui ainda na terra terá, mas até para quem vai viver ressurreto já vai mudando o pensamento, vai mudando a maneira de agir, de pensar e de falar. Então você vai notar, acho que foi falado na terça-feira, Jesus não veio trazer paz, veio trazer espada. Ou seja, a espada vai cortando. A raça adâmica é o nosso pior inimigo, o homem adâmico. O homem caído é a pior contradição que tem. Mas Jesus veio mudar, ele matou o ser humano adâmico. Mas como que vai ficar a vida natural? Deus não deu o casamento, o trabalho, as atividades? Vai continuar. Vai ter a mudança do relacionamento.
vai ter a mudança do tratamento, vai ter a mudança de agir, vai ter a mudança de como proceder, que não vai ficar igual a raça adâmica, não fica não, nem de forma do natural adâmico caído, vai passando para níveis de santidade, de mudança, de transformação, de renovação, de purificação. Mas isso só ocorre se a pessoa tornar espiritual. Ele torna sensível à palavra de Deus, ele torna uma pessoa que vive na quarta dimensão. Então você já se prepare para isso. Os tempos do fim, ou a igreja vai sujar mais ainda, ou ela vai santificar mais ainda. E nos tempos do fim, a profecia é essa: Jesus vai voltar e ele só vai buscar a igreja ressurreta, a igreja que anda no Espírito, a igreja que está glorificada, que está caminhando para consumar a ressurreição, que é o teu corpo incorruptível para a eternidade. Porque para nós a ressurreição vai consumar no corpo incorruptível. Não pense que Jesus vai voltar com a igreja só falando que crê, que está louvando e está pregando, ou que o evangelho está sendo pregado. Está bem claro. Volte lá em Colossenses, para você ver agora a parte final e a conclusão final. Volte lá onde foi já lido, em Colossenses, a parte que declara essa declaração da volta dele com a igreja que vive ressurreta. Colossenses 3, veja bem, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, veja no verso 3, já estamos mortos, vida escondida em Cristo, em Deus. Agora, quando Cristo, que é a nossa vida, voltar, manifestar, arrebatar, também vós, que estiver aqui, manifestareis, ou será transformado com Ele em glória. É nesse momento, Jesus volta se a igreja estiver vivendo ressuscitada, a igreja vivendo no Espírito. Ele volta com a igreja nesse nível, é o sinal para a igreja. Então por isso que o Espírito Santo move muitos ministérios já, para sair desses tipos de pregação contaminada. Muitos ministérios já estamos vendo voltando-se para andar no Espírito, voltando-se para viver ressurreto, voltando-se para o coração de Deus todo dia, porque o tempo está muito próximo, e a mentalidade está mudando, a maneira de ver as coisas, de enfrentar os problemas, de olhar do alto a baixo, discernir as coisas. Mas muitos ministérios ainda estão só para as coisas da terra, é campanha só para as coisas da vida, só para a raça adâmica, só para os benefícios humanos, só para as coisas terrenas, efêmeras e passageiras, porque está contaminado, porque está voltado para as coisas da terra, está crendo em Jesus, mas não estão pregando. Quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no Espírito, não há mais condenação. Esta é a parte final. Então a ressurreição, ela não foi só em Jesus, nem a morte. Ele nos matou com Ele na cruz, Romanos 6,6, e Ele nos ressuscitou com Ele, Efésios 2,6, e já estamos assentados nas regiões celestes com Ele. Dia após dia já temos que viver ressurreto. Se você quer experimentar isso, você tem que concentrar dessa maneira: Senhor, eu quero o coração de Deus. Sabe por que prega esta palavra? Eu posso dar o testemunho de novo. Eu era ateu, incrédulo, e um dia minha mãe me chama para um congresso. Estava desorientado da perda que eu tive. Então era um congresso longe. Minha mãe paga a passagem, eu vou naqueles ônibus. Mas eu fiz um propósito, falei: minha mãe, só nunca mais vai me falar mais nada desse Deus da senhora. Eu vou nesse local lá. Se esse Deus existe, Ele tem que falar comigo lá. Se esse Deus só na prega, que está nesse livro aí, Ele existe, Ele tem que falar comigo pessoalmente. Ele tem que mostrar o que Ele é. Eu não aceito homens, ou Ele fala ou Ele não fala. E se Ele não falar e eu voltar, só nunca mais me fala mais nada de Deus, nem de Bíblia, e me deixa em paz. E eu fiz isso. Fui para aquele congresso, aquele ônibus, só moça e moça. A maioria só foi para jogo,
para esporte, para namorar, para futricar e piadinha. E eu fiquei lá no primeiro banco e falei: eu estou nesse local com um propósito. Ou esse Deus fala ou não fala, ou ele existe ou não existe, e eu não quero mais saber, ou ele fala, ou nunca mais minha mãe vai falar nada comigo desse Deus. E volto para o Rio de Janeiro e pronto, e termino lá esse curso, nunca mais quero saber de mais nada. E assim fui lá para aquele congresso em Anápolis. A primeira pregação, um pregador já falecido começou a pregar, e ele pregou uma mensagem, e eu já falei dessa mensagem: aonde o pecado é grande, a graça de Deus é muito maior ainda. E ele revela por Deus e fala: aqui tem algum jovem que Deus vai visitar e está provando a Deus, venha todos para frente. É o que ocorreu anos e anos atrás. Eu fui lá para frente, falei: então é agora que ele vai revelar. Não estou vendo Deus em lugar nenhum aqui. Mas o homem começa a orar, e de repente começa a vir no meu corpo igual anestesia, igual choque elétrico, e começa a queimar o meu peito, e começo a sentir um calor, e eu olho para os outros, não entendo nada, e de repente me vejo já de joelho, e abro o olho, fecho o olho, e vejo trigo ao meu lado, para todo lado, um campo, e fecho o olho, abro o olho, e só isso que eu vejo, um homem lá no meio, e não fala nada, trigo e trigo virado gente. Pensei que passou só 5 minutos, já tinha passado 5 horas, e alguns querendo levantar, outros estavam lá caídos também. E assim começou a história. Anos de evangelho, passei em vários ministérios, pensei que seria lá no legalismo, seria o G12, seria outro evangelho. Fui induzido a muitos locais para ver se dava crédito à mensagem, e nunca deram nada de crédito à palavra. Aí com o tempo eu falei: por que Deus deu essa visão? Aí Deus me falou o Salmo 101. Se concentrar o coração em Deus e querer que Ele fale, e você não tiver nenhum objetivo mais, só Deus, Ele te mostra, não porque merecemos, mas Ele procura fiel. O Salmo 101. Daí surge a visão da Igreja Tornar Gloriosa, que está sendo uma luta para pregar até hoje. Mas assim que Deus manifesta, é poucos. Ao longo da história tem os remanescentes, é aqueles que Deus fica olhando e fala: aquele ali está me querendo, vou ver o coração dele. Ele está querendo namorar, esporte, ele está me buscando para ter dinheiro, ficar rico. Não, ele está querendo eu mesmo, vou lá manifestar. É o que está lá no Salmo 101. Aí o inimigo não contamina. O inimigo só contamina se o coração estiver dividido. Se você concentrar em Deus, Ele te fala. É lógico que você tem que estar orando, vigiando ao longo do tempo, mas o tempo tem chegado da igreja viver ressurreta. É as mensagens dos tempos do fim. E não vai ser só nesse ministério. Muitos já estão no mesmo nível. Muitos países, muitos locais, onde ninguém nem percebia. Deus está com pessoas remanescentes, focados só nele. Agora muitos ministérios que acham que é grande, mas com muitos objetivos, Deus até está em segundo plano, não vão viver ressurreto. Então viver ressurreto é os remanescentes de Deus, é os que concentram o coração só em Deus e pronto. Pode ter casamento, família, namoro, noivado, emprego, profissão. Se isso tiver em outro local, longe do objetivo de Deus, Ele te visita. Mas se você pôr objetivos junto com Deus, Ele não divide a glória dele. Então isso explica porque Deus me visitou. O pastor falou: onde tem pecado demais, a graça de Deus vai manifestar. Mas Ele visitou. Eu não era nem batizado, nem cria em Deus, nem tinha lido a Bíblia, eu estava condenando porque era incrédulo. Mas Deus olha e procura e fala: ali tem um que está me querendo, o coração dele está exclusivo para mim agora, então eu vou lá pegá-lo. E a hora que Deus pega, não solta mais. Então coloque pureza no seu coração. Mesmo que nós somos pecadores, miseráveis, impuros, mesmo que sejamos incrédulos, mas se você fala: meu Deus, eu quero certeza da tua presença, meu Deus, sonda meu coração, eu só quero a ti, pronto, me revela a mim, fala a tua verdade, ó Deus.
Ele vai se manifestar, está nas Escrituras, ele tem compromisso com a palavra dele. Então eu usei algo que eu nem sabia. Mas por quê? Porque Deus faz de tudo para a obra dele ser feita na terra. Se você pesquisar o que ocorreu com Noé, por que Noé foi o único na terra que levou Deus a poupar toda a humanidade? E o povo estava em bacanal, sexo, promiscuidade, casamento, dando em casamento, festa, bebedice, glutonaria, tudo. E Deus olha e fala: vou destruir a terra agora. Arrependo de ter a raça adâmica criada ela. Mas Deus ainda olha na terra e vê o simples Noé lá com a família dele. Ele lá: ó Deus, eu te amo tanto, ó Pai. Ó Deus, como eu gostaria que tu viesse aqui falar comigo. Não deu outra. Deus foi lá e falou com ele: Noé, eu vim falar contigo. Você vai fazer uma arca para mim. Vai salvar a humanidade e a sua família. Se o mundo converter ainda, vão ser salvos. Veja, por um coração que foi sincero com Deus, mudou a história. Isso que Deus está querendo na igreja e no seu povo, centrados em Deus. Esta é a base da ressurreição, é a base dos remanescentes, é a base de quem anda no Espírito e não na raça adâmica. Porque se você olhar, o que é a raça adâmica? O homem caído, ele tem sempre objetivos: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Sempre a raça adâmica é isso. Assim era eu: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, fama, honra, ser alguém na vida e ter um diploma e ter dinheiro. Mas no momento que larguei isso, falei: então eu quero esse Deus. Acabou. Não que acabou as concupiscências, mas deu brecha para Deus atuar naquele momento. E aí Deus operou, Deus manifestou a sua glória. Outro exemplo, você pode pegar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é criminoso, matou cristãos, levava cartas para prender cristão e era ignorante a respeito do evangelho de Jesus. Mas ele vai a caminho de Damasco. Veja bem, por que Jesus manifestou na vida do apóstolo Paulo? Existe uma passagem em Atos que diz: Paulo, zeloso com a palavra de Deus. Veja, zelo de Deus. Então ele tinha zelo mesmo. Ele pensava que ser cristão estava contra Deus, mas ele era zeloso, tão zeloso, que matava até cristão para defender o Deus único, Jeová. Então Jesus manifesta nele: Paulo, tu és zeloso mesmo. Paulo, está me perseguindo. Quem é? Sou Jesus a quem tu persegue. Deus revela a ele, porque o coração dele estava sincero a Deus. Ele não estava matando por profissão, por ser soldado, mas porque ele era zeloso das Escrituras, mesmo sendo mau. Então Deus não vai olhar a maldade, Ele quer saber se queremos Ele, zelo dEle. Porque assim ocorreu comigo, incrédulo e pecador e miserável. Então, se você concentrar o coração, Deus te leva a mudar a história. O Espírito de Deus vai atuando, vai transformando. Grande parte do problema que Deus encontra em nós é o coração dividido. Algo ainda que pega, que está tirando a primazia de Deus. Questões familiar, profissional, ministerial, dinheiro, circunstâncias da vida, o cotidiano. Mas desligue e fala: meu Deus, o que eu vou levar dessa terra? Nem a família eu posso levar, nem dinheiro, nem riqueza, nem profissão. Eu vou levar Deus. Então concentre-se nele, e ele vai se revelar. E quando ele opera, a história vai mudando. Então, ao longo do tempo, custou eu entender muitas coisas. Mas por quê? Porque aonde eu convivia era muito tipo de evangelho, muita pregação, muita perseguição à visão gloriosa. Mas todo fiel, Deus tem o tempo para cumprir. Então o tempo está chegando, Jesus está voltando, Ele quer a igreja de ressurreto. O grande princípio é concentrar o coração em Deus. Este é o segredo, se é que pode falar em segredo, mas é o princípio básico ao longo da história. O coração voltado a Deus é sinônimo de
ressurreto. O coração único para Deus é sinal de remanescente. O coração único para Deus é sinal de viver no Espírito e não na raça adâmica. Porque a raça adâmica é concupiscência, carne, soberba da vida, concupiscência dos olhos. Viver no Espírito é concentrar em Deus. Viver ressurreto é agradar o coração do Pai. Remanescente é o que está na terra no meio do pecado, mas não se dobrou a Baal, como no tempo de Elias. E os 7.000 que não se dobraram, remanescentes, coração voltado a Deus. Ao longo da história, Deus tem um povo, e que você seja um desses, que em breve será transformado para a glória dele, amém? Então é a parte final, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e completamos hoje a 4ª dimensão. Amanhã começa outra campanha, até o último dia do mês de abril. Que vai ser o assunto? Posso dizer que é uma sequência desse, mas mais profundo ainda, se você se interessar, porque não adianta esperar mais água com açúcar, leitinho racional da fé. É necessário alimento sólido, é tempo de avivamento. Então comece a orar, glorificar a Deus, exaltar a Deus. Glória, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor dos exércitos. Bendito o nome do Deus vivo. Pai querido, Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, confirmai sim, ó Pai, tão grande avivamento sobre a tua igreja, sobre a tua obra. Pai, sabemos das nossas deficiências ainda, Pai. Sabemos ainda, Pai, das circunstâncias que é esse mundo, mas não queremos jamais, ó Pai, perder o foco do coração no coração de Deus todo dia. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a tua obra ao teu povo, a este santo ministério, como muitos já vieram pela manhã, agora neste horário também, ó Deus, completamos esta etapa, a 4ª dimensão, que é sinônimo de remanescente, que é sinônimo de andar no Espírito, que é sinônimo da pessoa que será glorificado no dia do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Aviva a tua obra, Pai, aviva o teu povo, nos livra, nos purifica de todo mal. Pai, o mundo é tenebroso, mas ao longo da história tu sempre teve os teus remanescentes, ó Deus. Nos ajuda a viver em amor, em santidade, em pureza de coração. Nos livra de tudo que possa tentar desviar do coração de Deus, ó Pai, porque são inúmeras as situações que ocorrem nesse mundo tenebroso, mas, ó Senhor, tu sempre vai ajudar aos que andam no Espírito, aos que concentram o coração em Deus, aos que se voltam exclusivamente para o coração do Pai, jamais serão derrotados. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, confirma, ó Deus, tão grande avivamento sobre todos os presentes, ó Pai. Senhor, e hoje todos venham alcançar esse nível maior da 4ª dimensão, de viver realmente ressurreto, de ver as coisas a um nível espiritual, de discernir e de ninguém ser discernido, de ver as coisas do alto a baixo, de pensar as coisas eternas, Senhor Pai, de ver a mudança até, ó Pai, nos valores que o mundo valoriza, mas viver ressurreto, os valores vão mudando. Bendito o nome do Senhor, o Filho de Deus. Confirmai tão grande avivamento, ó Espírito de Deus, envolva a todos com a tua graça santa, poderosa e sobrenatural. Pai, sabemos ao longo do tempo quantas situações adversas, quantas situações, ó Pai, que já se levantou, que já ocorreu. Nos ajuda dia após dia, dia após dia, a perseverar em oração, em santidade, em novidade de vida. Ó Senhor, nos ajuda, porque a palavra é bem clara, ó Deus. Só o teu Espírito para nos ajudar.
bem escreveu o apóstolo Paulo, dos pecadores somos o principal. Ó Pai amado, quem nos livrará do corpo desta morte? Somente teu Espírito, para nos guiar todo dia ao coração de Deus. Nos ajuda a viver ressurreto, momento após momento. Em nome de Jesus, envolva a todos, ó Pai, com teu Espírito, Senhor. O dia do Senhor está tão próximo, tão, ó Pai, eminente, e que ninguém perca o mover de Deus, que quando Ele manifestar, manifestaremos com Ele em glória. E o grande sinal de Jesus voltar é a igreja que na terra já dá mostra de viver ressurretos. Operai tão grande avivamento em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.